Oi, Insta! Tudo bem? Olha que saudade que eu tava de vocês. Oi, Facebook! E aí, gente, como que vão vocês? Falar aqui para as duas redes sociais hoje. Que saudade! Olha, vamos esperar o pessoal entrando, vamos conversar um pouquinho aqui. Boa noite, Vanderlei, Alessandra. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Isso daí, eu tava com saudade de fazer live com vocês. Tô com uma luz aqui, pus um filtro, gente, no meu rosto, porque hoje apareceu uma espinhazinha interna aqui do lado da... Gente, que feliz que eu tava com saudade de falar com vocês. Eu falei assim, hoje eu vou parecer um pouco esperto que eu tô bonito. Então, pessoal, como que vocês estão? Como que estão aí na cidade de vocês? Atendimento, todo mundo trabalhando. Como que estão as coisas? Hoje vai ser uma live muito legal pra gente conversar aqui em BH já. Oi, Isaac. Kel. Olha, pessoal, vamos lá, que hoje tenho vários projetos para conversar com vocês e começar o nosso... Oi, Fernanda. Isso aí, galera, hoje a gente vai começar um projeto que muitas pessoas me pedem ajuda, Facebook também me acompanhando aqui, e vou esperar o pessoal entrar um pouquinho mais, vou esperar essa sala encher um pouquinho aqui, porque a gente vai começar um tema muito bom que eu acho que vários cabeleireiros têm muito medo, né? Vários cabeleireiros e cabeleireiras. Vou colocar uma luz mais branca aqui, que eu tô ficando muito amarelo, mais fraquinho aqui, acho que melhorou um pouquinho, né? Melhorou um pouquinho. Em Portugal, tudo fechado desde dia 1º de janeiro. Nossa, a situação em Portugal não tá legal, né, Daia? Conta pra gente aqui como que tá a situação aí, porque aqui em Belo Horizonte a gente ficou mais 3 semanas fechada. Tudo fechado desde o dia 11, então foi uma coisa bem complicada, assim, pra gente aqui. Acho que foi a cidade que ficou mais fechada no mundo, né, foi Belo Horizonte, então... Foi difícil, mas as coisas vão entrando aí. A gente já tá vacinando a galera, então a gente já tô com bastante fé. Galera, é de praxe, né? Toda vez que a gente começa uma live, nossas lives são de 1 hora. Toda vez que a gente começa a live, antes de eu começar a falar, antes de eu conversar um pouquinho com vocês, antes de eu cumprimentar todo mundo, antes de eu ver o pessoal, da onde que o pessoal a gente já começa o combinado. Vamos descer o dedinho aqui nesse aviãozinho e vamos convidar o pessoal para essa live. Vamos convidar todas as pessoas que você acha que tem medo em fazer mechas, todas as pessoas, todos os cabeleireiros que você acha que tem esse medo em fazer uma montagem de mechas, em entender o processo de uma mechas. Vamos aqui, ó, bem do ladinho, nesse aviãozinho. Vamos comentar, vamos compartilhar com todo mundo. Antes de eu começar, vamos lá? Pessoal, a gente vai começar uma sequência de lives. E vai ser uma sequência de lives que eu vou ensinar vocês como que vocês vão perder o medo em fazer uma construção de mechas. Então agora a gente está num processo que é iniciando o ano. Então a gente está com vários projetos. Ontem eu conversei com vários profissionais. Pude conhecer um pouquinho da história, da dor, dos medos, das angústias. Hoje eu recebi um texto muito grande no direct de uma pessoa até daqui de Belo Horizonte,
com a dificuldade, com o desânimo, com o medo dela, com a insatisfação pela profissão, pelo fato dessas inseguranças, de tudo que possa ter vindo a acontecer com esse profissional, com essa profissional. Então eu queria, hoje principalmente, antes da gente começar todo o processo dessas lives, que vai ser uma construção que a gente vai fazer lives todas terças e toda quinta-feira, conversar com os profissionais essa questão de medo, essa questão de insegurança, essa questão de bloqueio, o porquê acontece isso com você, o que pode acontecer isso. Eu liguei para vários profissionais na semana passada. Eu tive a oportunidade de falar com vários profissionais. Então, galera, eu só queria falar o seguinte: a gente vai começar a live, e as lives não ficam salvas, eu não deixo esse material disponível. Então vamos fazer o seguinte: vamos compartilhar essa live, vamos mandar esta live para todos os cabeleireiros, seleciona as pessoas aí que merecem ouvir, porque às vezes, assim como você que tá desanimada, que tá com medo, desanimado, né, desanimada que eu ia falar, então que estão com medo de algum processo em relação à construção de mechas, em relação a atendimento, que tá desmotivado às vezes com a questão de cliente, de atendimento. Então tudo isso que possa estar te impactando, pode ser que esteja impactando outros profissionais também. Então eu queria falar para vocês isso para a gente começar a live, né? Como perder o medo de fazer mechas, como que a gente consegue fazer isso, como que a gente perde esse medo, o que a gente tem que fazer para construir esse processo e mudar isso. Tá bom? Vamos lá, galera. Vamos convidar o pessoal. Então, gente, eu já vou começar o nosso assunto. E eu queria conversar com vocês o seguinte. Eu acredito que a grande maioria de vocês, assim como eu, quando faz uma mecha, quando está no processo de construção de uma mecha, quando está atendendo uma cliente, quando finalizou com aquele resultado, eu acredito que a grande maioria, assim como eu era bem no meu início, assim, não ficou satisfeito com o primeiro resultado, não gostou da primeira mecha, não achou que o primeiro resultado desse cabelo foi aquilo que você estava esperando. Então, assim, gente, isso aconteceu muito comigo. E eu queria conversar um pouquinho com vocês, porque grande parte desses profissionais que me mandam mensagem, eles me mandam mensagem com esse tipo de dor mesmo, com esse tipo de sensação, com essa tristeza. E eu queria falar, gente, com vocês que isso já aconteceu comigo. Quando eu comecei como cabeleireiro, eu comecei primeiramente como auxiliar, eu fui auxiliar de cabelo. Mas eu comecei a fazer esse processo de construção de mechas, e quando eu lembro que a primeira mechas que eu fiz foi uma mechas que eu fiz na minha mãe. Eu tava até fazendo um curso de cabelo, né, cabeleireiro. Olha pra você ver, eu fiz o curso iniciante, o curso básico de cabeleireiro, e fui construir essa mecha no cabelo da minha mãe. E manchou todo o cabelo, eu não tinha conhecimento, eu não tinha muito fundamento, muita técnica. E eu quero, gente, vocês podem até comentando aqui embaixo, eu não vou responder os comentários agora, para eu não perder o foco, tá? Mas até para eu saber, pra gente ir conversando sobre o que você já passou, se é isso que você passa também, entendeu? Pra gente ir se conectando aqui nessa live. Podem convidar os amigos, gente, essa live vai ser muito importante. A gente começou a fazer várias lives hoje, quinta-feira, na próxima terça, na próxima quinta. E todas essas lives que eu preparei para vocês agora são lives
que vocês vão abrir a porta onde mora o seu medo. Então, se isso te aflige, se esse é um problema para você hoje dentro do salão, se você tem esse problema de fazer, de insegurança, de medo, de falta de confiança, se isso hoje te preocupa, te machuca, vem aqui para essa live, escuta o que eu tenho para te falar, escuta o que eu tenho para te dizer, porque eu já estive aí um dia no seu lugar, sendo essa pessoa, sendo esse profissional que estava com medo, que já pensou em desistir, que já pensou em largar a mão da profissão, que já não entregou resultados legais para clientes. Então, se você é esse tipo de profissional, vem aqui para a live, escuta o que eu tenho para te dizer. Vou pegar na sua mão, né, nessas semanas de lives, e você vai entender como você vai destravar a porta de que mora o seu medo para você começar a ser um profissional confiante, um profissional que desperte o desejo da cliente em poder em fazer pelo atendimento seu, entendeu? Então hoje a gente precisa, essas lives que eu vou preparar para vocês, inclui atendimento, inclui como se posicionar na frente com o cliente, então inclui todo um diagnóstico para a gente poder se desenvolver como profissional, tá? Então, galera, eu lembro muito bem que a primeira veste que eu fiz, eu manchei todo o cabelo da minha mãe. Eu lembro que minha mãe é do interior, ela veio para Belo Horizonte e eu fui fazer esse teste. Então a minha sorte é que eu ainda estava no salão escola, né, que era onde a gente fazia o curso, para perguntar ao meu professor. E ele me deu uma dica de como que eu ia corrigir esse cabelo, como que eu ia mudar o cabelo da minha mãe. Aí a minha mãe tá aí falando e é verdade, tá vendo, gente? Ela tá lá no interior, sempre me escuta nas lives. Eu acho que ela fica lá no interior me escutando nas lives pra poder ficar me vendo. E aí, gente, eu manchei todo o cabelo da minha mãe. Eu lembro que eu pedi ajuda pra um professor meu pra eu poder resolver o processo do cabelo da minha mãe. E seja bem-vindo, Felipe. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Eu tô muito feliz de falar com vocês novamente, de verdade. Eu vou desativar um pouquinho os comentários, porque senão eu perco o foco. E eu não posso perder o foco, tá? Deixa eu aqui desativar esses comentários. Desativar comentários, tá? Então, pessoal, então eu lembro muito bem que eu precisei dessa ajuda, desse suporte desse meu professor para eu conseguir resolver esse processo no cabelo da minha mãe que eu tinha feito. E assim, né, com isso, a minha irmã, eu lembro que a minha irmã falou, nossa, acabou o cabelo da minha mãe. E realmente, eu não tinha técnica, eu não tinha conhecimento, eu não tinha experiência, era a minha primeira mecha, foi uma mecha que eu fiz na touca. Então eu não tinha fundamento da colorimetria, eu tava acabando de começar, mas com aquela sede de querer fazer, com aquela sede que eu sabia onde que eu queria chegar, aonde que era o meu desejo, qual cabelo que eu queria fazer. Então eu queria fazer aqueles cabelos que a gente via, principalmente, gente, tem muito tempo, tá? Isso tem assim 10 anos, eu sou cabeleireira há 10 anos. Tem 6 anos que eu sou especialista em mechas, que foi quando eu direcionei o meu ramo e falei, eu vou ser especialista agora. Então, eu lembro muito bem desse momento. Eu fiquei assim, muito triste, muito mal. Eu lembro que a minha mãe saiu aqui em Belo Horizonte para resolver um negócio pro meu pai. E o cabelo da minha mãe estava todo laranja. Minha mãe prendeu o cabelo assim e a minha mãe estava parecendo louca no centro de Belo Horizonte. E foi muito engraçado ao mesmo tempo. E minha mãe sempre achou tudo lindo que eu fiz. Então assim, se tem uma coisa que mãe acha, ela sempre achou tudo lindo que eu fazia. Então ela não achou que, se fosse outro profissional, ela ia matar o profissional. Mas como era eu, era tudo lindo, entendeu? Então assim, tudo que eu faço pra minha mãe no cabelo dela tá tudo lindo. Então mãe, às vezes a gente não pode levar em consideração o que mãe fala. Porque às vezes nem é sempre, ela só fala aquilo pra motivar a gente.
Mas aí a minha irmã falou que o cabelo tava horrível. Então, tipo assim, eu fiquei realmente muito mal. Eu acredito que grande parte de vocês já passaram por algum processo desse. Só que isso que aconteceu comigo, gente, foi com a minha mãe, né? Só que aconteceu isso comigo quando eu fui ser profissional. Então, quando eu era assistente, eu não mexia com isso. Quando eu era assistente, eu não descoloria cabelo, eu não fazia esse processo sozinho, a responsabilidade não era minha. Mas aí eu sempre arrisquei muito na minha vida, eu quis dar muita cara a tapa assim, então eu fui para um salão e aonde que eu fui fazer as mechas sozinho. E eu lembro muito bem, gente, que não foi uma nem duas vezes, que todas as vezes as mechas que eu filmo hoje, deixando, inclusive hoje eu fiz uma filmagem de uma correção que eu tava fazendo, eu já fiz aquilo, tá? Eu já fiz mechas muito largas, parecendo faixa de pedestre, fitas muito largas, eu já fiz várias fitas largas em cliente. Eu já deixei várias manchas no meio do cabelo da cliente. E, gente, eu não sabia corrigir. Não sabia corrigir, então o que eu fazia? Eu liberava o cabelo da minha cliente daquela forma, porque isso, quando a gente tá no início, a gente não sabe o que a gente faz, entendeu? Realmente a gente não sabe o que a gente faz. Às vezes a gente não tem assim, é um desespero, às vezes, que se a cliente, às vezes, ela pede pra ver o cabelo atrás, às vezes a gente quase morre. Então, o que eu tô querendo dizer isso pra vocês? Porque esse medo que mora dentro da gente, de fazer mechas, ele está lá por algum motivo, né? Então, qual que é o motivo? Então a gente precisa de entender. Então muitas das vezes acontece, e quando eu falo isso assim aqui dentro do salão, falo quando eu vou atender na minha cidade, e eu acho que eu nunca cheguei e falei pra vocês assim tão claramente, tão abertamente, essa questão assim, né? Porque, galera, isso quando a gente tá no início, ou até mesmo quando a gente já é profissional há mais tempo, é normal, isso pode acontecer. E o maior problema disso tudo é porque às vezes a pessoa fala assim, por que você não fez um curso? Por que você não faz um curso e tudo mais? Gente, eu fiz curso, tá? Eu fiz curso iniciante, eu fiz curso de profissional, eu fiz curso especializante. E muitas das vezes a gente pode até, né, cair nessa questão. E quem é formado há anos, há muito tempo, e que tem vários cursos, que tem várias especializações e que tem o mesmo medo, e tem a mesma insegurança. Então como que faz com essa questão? Esse medo, essa insegurança. Isso é uma coisa, galera, que todos os profissionais sentem medo de alguma forma. Então, assim, qual que é o medo que um profissional pode sentir? Tem profissional que sente medo na hora da montagem. Tem profissional que sente medo na hora de fazer uma tonalização. Tem profissional que sente medo, às vezes, na hora de fazer de retirar o papel, que não sabe quando vai tirar, que horas que vai tirar, na hora de tonalizar aquele cabelo. Então, assim, são várias coisas, cada pessoa sente medo num lugar. E isso que eu tô aqui, eu quero saber com vocês qual que é o medo de cada um que tá aí dentro, que hoje precisa ser quebrado. Porque o que acontece, gente? Ser cabeleireiro é a coisa melhor do mundo, mas a gente tem que amar a profissão, a gente tem que amar esse processo. Então, assim, provavelmente as mechas que vocês fizeram, as primeiras mechas que vocês fizeram, provavelmente vocês não gostaram do resultado. Assim como eu não gostei do resultado das minhas primeiras mechas. A primeira mecha eu não gostei, foi da minha mãe. Eu lembro da segunda mecha de um cabelo que eu estava no Santa Efigênia.
eu deixei o cabelo da moça com uma bola enorme aqui na frente. Eu lembro que o profissional me falou assim: Anderson, por que você não corrigiu? Eu não sabia corrigir, entendeu? E depois eu falei: por que você não me ensinou, me falou como corrigia? Mas tem a questão, gente, de muitos profissionais, eles não querem te ensinar, eles não querem te mostrar, eles não vão realmente te ajudar. E o que mais me chateou, assim, na época de tudo, foi porque eu não tinha um passo a passo, eu não tinha um método de como eu fazia aquilo, de como que me ensinava aquilo. Então, assim, essa questão de o errar e o bloquear a nossa confiança na gente mesmo, isso se deve por vários fatores. Boa noite, gente. Vocês estão chegando aí, eu não cumprimentei, tô aqui falando, empolgado. Quando eu começo a falar, eu não paro. Olha pra você ver, gente, pareceu uma espinha aqui na minha boca. Então, gente, quando a gente tá nesse processo de fazer, de acontecer, de começar, de estar fazendo essa questão toda, a gente precisa de entender, né, e ver por onde que a gente deve começar. Tô com o ring light aqui, toda hora ele já acende e já apaga, quem tá percebendo? E galera, por que eu tô falando isso? Porque nós, profissionais de cabelo, grande parte das vezes a gente começa pelo lado errado. O que é o lado errado? A gente começa, às vezes a gente cai de gaiato no navio, como se diz, né? Eu caí, vim ser cabeleireiro, de repente as pessoas começam a ser cabeleireiras, né? E já começa a estar dentro do salão, já começa e pula algumas partes. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como vocês vão destravar essa porta que mora o medo de vocês. Quem aí sente medo? Quem aí já sentiu medo? O que já aconteceu com você? Me conta aí aqui nos breves comentários, vou ler alguns comentários. O que já aconteceu com você que hoje te fez, te bloqueou nos seus serviços de mecha e te faz hoje ser um profissional que atende mais alisamento, que faz mais escovas. Me conta aqui, o que acontece? Deixa eu deitar aqui na cadeira. Isso já aconteceu com algum de vocês? Sofro isso, o curso não ensina nada direito, Yolanda, fico na dúvida, esfumar raiz. Então, galera, o que eu tô querendo falar pra vocês é que o medo em cada pessoa, ele bate em um lugar. Então, às vezes, se a gente não para pensar como pessoas inteligentes, como profissionais inteligentes, a gente fica travado por falta de coragem, tá? Então a gente precisa ter coragem. E uma das primeiras coisas que faz a gente perder o medo na construção de mechas é a gente saber um pouco da teoria. Eu não tô falando para ninguém ser uma pessoa foda em colorimetria, para as pessoas ser tipo assim, ultra mega inteligente em colorimetria, mas a pessoa precisa de entender a colorimetria. E na nossa área a gente pula etapas. Geralmente a gente começa a ser cabeleireiro antes, a gente começa a aprender a prática e aí depois a gente quer saber a colorimetria, porque de repente você já tá bom na escova, de repente você já tá fazendo aquele tanto de progressiva, de repente você já tá se arriscando no corte, você já tá fazendo escova bem, já faz uma lavagem bem, e aí a sua cliente começa a te pedir mecha, só que você não sabe a mecha, você não sabe a teoria, a colorimetria. Gente, e quando a gente não sabe a teoria, isso vai nos bloquear em algum momento da nossa carreira. Então eu acho que o que a gente tem que parar
para pensar hoje se você que tá aí, que tá sentindo medo, que tá sentindo insegurança em fazer mechas, na construção de mechas, de entregar um bom trabalho para cliente, a gente precisa primeiro entender o fundamento da colorimetria, da teoria, para a gente conseguir avançar para a prática. A primeira coisa que a gente precisa de saber quando a gente vai fazer uma mecha é diagnóstico. Gente, tô achando a live ótima. Eu super decidi ontem fazer essa live. Tava super empolgado, assim, lá em casa. Eu falei, eu quero fazer lives, quero voltar a fazer lives, porque eu fiquei muito tempo aqui dentro. Vou te contar uma história pra vocês. Eu fiquei muito tempo dentro de casa nessa pandemia, né? Agora 21 dias de novo, tava atendendo no interior e tudo mais, às vezes, mas era aquele negócio. Então eu falei, quero conversar com o pessoal, quero voltar a fazer as lives. E aí vocês vão me falando o que vocês estão achando da live, se vocês estão se identificando aqui com a minha história, né? Com um pouquinho da minha história, e eu acho que é a grande maioria da história de vocês. Então convidem o pessoal, viu? Desce o dedo no aviãozinho e manda pra todo mundo, galera. Essas lives são uma sequência de lives aonde eu vou destravar o seu medo em construir mechas, tá? Eu vou te ensinar a aumentar o faturamento, eu vou te ensinar a como se posicionar com o cliente. Então é uma sequência de lives e eu estou falando com vocês para abrir o coração, segurar na minha mão, que eu vou mostrar para vocês um universo onde vocês nunca mais vão se sentir inseguros na construção de mechas, tá? Então é o seguinte, galera, como que é? As lives vão acontecer na terça-feira e na quinta-feira, sempre às 20 horas, tá? As minhas lives, elas não ficam salvas. A gente pode até combinar algo do tipo vamos chamar o pessoal pra live, tá? Essa live é muito importante, gente, porque às vezes a pessoa, ela fala, eu tenho medo de fazer mecha, eu sou insegura em fazer mecha, mas não sabe por quê. Então essa live é um bate-papo meio que pra pessoa entender o que tá acontecendo, pra pessoa entender, se colocar na posição de cabeleireiro e dentro do mercado de trabalho. Então a gente precisa de entender essa questão, viu? Então, gente, quando a gente tá nessa área e começa primeiro pela prática, pode acontecer isso com a gente. Então a gente precisa de voltar e sentar o bumbum, realmente assistir quem entende mais e procurar se capacitar para isso não acontecer. Porque o que acontece, gente? Quando as mechas, as pessoas, elas têm medo na montagem. As mechas, as pessoas têm medo na tonalização. As mechas, as pessoas têm medo na construção. Só que não tá pra você chegar em construir uma mecha, pra você desfiar um cabelo, pra você ir pra tricotar um cabelo, pra você chegar no esfumado. Gente, falta muita coisa, entendeu? Não é a cliente chegar e você começar a descolorir o cabelo. A primeira coisa que falta é um diagnóstico. O diagnóstico é a primeira coisa que vai fazer você perder o medo em construir mechas. Por quê? O diagnóstico é o que vai te falar. A primeira coisa, a cliente chegou dentro do salão hoje, eu vou contar pra vocês isso, porque às vezes isso não é claro pro profissional e isso te trava. Isso te trava, eu tenho certeza que trava a grande maioria de vocês essa questão. Então, pra gente entender um pouco da questão de fazer mechas, a gente precisa de fazer um diagnóstico. O que é o diagnóstico? O diagnóstico, você vai sentar a sua cliente na cadeira, você vai conversar com ela, perguntar o que ela imaginou naquele cabelo, o que ela espera daquelas mechas, qual que é a ideia, o quanto de mechas ela tá querendo.
Você vai olhar tom com a sua cliente, você vai pedir ela uma foto de referência, tanto do cabelo que ela tá querendo, quanto da tonalidade que ela tá querendo. Gente, isso é uma coisa muito séria, porque às vezes eu já peguei cliente que tava me mostrando um cabelo castanho iluminado, que pra ela via numa direção super avermelhado, super amarronzado, e aquilo era praticamente, o cabelo era dourado, entendeu? Então você tem que perguntar pra cliente, olha, deixa eu te perguntar, o que você tá vendo, né? Que cor que você vê? Isso pra você é mais dourado? Isso pra você é mais bege? Isso é mais acinzentado? O que é dourado pra cliente? O que é dourado pra você? Porque você, como profissional, na hora que você entender a colorimetria, na hora que você entender essa teoria, você vai entender daquela cor e você vai conseguir associar. Porque às vezes ela te fala, eu quero esse tom. Mas você não sabe se na cabeça dela é dourado, se na cabeça dela é marrom, se na cabeça dela... Que cor que aquilo é na cabeça dela? Às vezes a cliente chega com uma foto pra gente, ela não tá levando só... né, ela vê a beleza da foto. O que ela mais tá vendo naquele cabelo? O que mais ela tá esperando daquele cabelo? Gente, começa a fazer isso que eu tô falando com vocês... isso que eu estou falando com vocês agora, começa a colocar isso em prática amanhã. Senta com a sua cliente, conversa com a sua cliente e começa a ver, vocês vão chocar com o resultado, com as coisas que as clientes falam. Vocês vão chocar com as cores que elas veem num cabelo que para você é uma tonalidade totalmente diferente, para aquela cliente é uma outra cor. Vocês vão chocar com aquilo que vocês vão ouvir das clientes. Então, o primeiro passo é isso. Porque depois que você fez essa conversa com ela, que você entendeu esse meio de campo, depois disso, aí que você vai fazer um teste de mecha, que é o segundo passo. Como eu vou fazer vídeos, tá, gente? Eu vou fazer lives com vocês, com pessoas aqui dentro do salão, nesse horário, às 8 horas. Vocês lembram que eu falei no início da live? Que eu vou segurar a mão de vocês dessa vez, eu vou segurar a mão de vocês, né? Eu vou me colocar no lugar de vocês, que é um lugar onde eu já estive como uma pessoa insegura, como um cabeleireiro que tinha medo, como um cabeleireiro que não gostava dos resultados que entregava, porque eu acho que a grande preocupação do profissional, além do medo, é o não entregar o resultado, o desejo da cliente, né? E isso é uma coisa que afeta muito a gente. Porque a gente, como profissional, a gente o não entregar qualquer resultado, gente, isso é qualquer coisa, às vezes não suprir a expectativa do outro, isso atrapalha muito a gente. Eu vou falar uma coisinha no final da live que vocês vão amar, porque é o seguinte, no início do mês de março, a gente vai fazer um workshop, que vai ser uma masterclass, que ela veio totalmente reformulada, totalmente diferente, com certificado, tá? Então essas sequências de lives já são lives para as pessoas entenderem o que vai acontecer lá no nosso workshop, lá na nossa masterclass. Vai ser Masterclass 2.0, totalmente reformulada, com certificado. Então, para o profissional ficar comigo, vai ter brinde de avental personalizado, tá? Escrito Cabeleireiro Expert. Então, assim, gente, não percam as lives vão mudar, vai destravar a sua vida profissional, vai destravar aonde você quer chegar. Qual que é o seu sonho hoje? Você já imaginou qual que é o seu sonho hoje? O que você pensa hoje como profissional? Onde que você quer chegar daqui um ano? O que você quer fazer no seu 2021? O que você quer ser daqui 5 anos? Entendeu? Eu recebi várias mensagens. Tem gente que está querendo montar salão, abrir salão, se tornar referência, se tornar expert. Qual que é o seu desejo para se tornar? Gente, então não pense, você tem que visualizar o que você quer chegar, mas aonde você quer chegar é só o lugar onde que você vai chegar. Tudo que você vai fazer para chegar é o processo. É isso que eu quero conversar com vocês. Se a gente não amar o processo, se a gente não amar esse processo de como chegar lá, de como se desenvolver para chegar lá, a gente não chega lá.
A gente não chega lá, isso eu posso garantir para vocês. Então a gente precisa de tudo que a gente estiver fazendo, tudo que a gente estiver se propondo a fazer, tem que ser com muita dedicação. Então hoje eu tô falando com antecedência, essa foi a nossa live praticamente de abertura, porque a gente, quinta-feira, tem mais lives. E o que eu quero falar com vocês, gente, não é só técnica, não é só você aprender a colorimetria, não é só você entender isso, mas é você pensar e trabalhar com a cabeça. Às vezes, os dias que eu menos atendo são os dias que eu mais produzo, porque são os dias que eu tenho tempo para não ficar na execução, não ficar no tempo inteiro na mão de obra, sem parar. É a hora que eu penso, é a hora que eu raciocino, é a hora que eu vejo a minha empresa, é a hora que eu vejo o meu salão, é a hora que eu vejo o meu espaço de uma forma diferente. Então a gente precisa de parar. Então esse tempo de pandemia para mim foi ótimo, porque eu consegui olhar para dentro do salão, olhar para dentro de mim, olhar para dentro do que eu queria como profissional e pensar, não, então é esse caminho que eu tenho que seguir. Porque às vezes a gente fica meio perdido, sem saber, sem ter um norte, sem ter uma direção. Isso é muito importante. Então hoje, gente, para quem tá chegando agora, a live é de como perder o medo de fazer mechas. Então a gente já falou que a primeira coisa que a gente precisa é de fazer um diagnóstico. E às vezes, gente, o profissional não sabe fazer um diagnóstico. Eu vou ensinar vocês que estão aí desse lado, eu vou ensinar vocês como fazer um diagnóstico, como conversar, vai ser ao vivo, tá? Eu vou tentar fazer essa live já para quinta-feira, para vocês verem, para ver o que eu falo com a cliente, o que eu converso com a cliente. E, gente, eu não tô pedindo para ninguém fazer que nem o Anderson, tá? Cada um é cada um, cada pessoa tem a sua essência. Então você olha como que eu faço, veja como que eu faço, pega aquelas dicas que eu estou te dando e aí você faz aí dentro do seu salão. Porque você vai transformar, você vai se tornar uma outra pessoa no final dessa Masterclass que vai terminar lá em março, no dia 4, tá? Eu já estou adiantando para vocês que ainda vai ter certificação. Então, gente, olha para você ver o que acontece muito na questão quando a gente cabeleireiro começa a fazer. E os cabeleireiros, o que é? Cabeleireiro começa e vai pra prática. Só na nossa profissão que cabeleireiro começa e vai pra prática. Gente, vocês já viram um médico começar a operar um paciente sem antes ter ficado pelo menos uns 3 anos estudando todos os dias, 6 horas, 10 horas por dia? Não pegam. Cabeleireiro pega. Cabeleireiro corta cabelo sem saber pegar direito na tesoura. Cabeleireiro relaxa. Gente, eu vou te contar uma história só pra vocês entenderem. A primeira vez que eu tava nesse salão no Santa Efigênia, manicure me pediu pra eu fazer um relaxamento com hidróxido de sódio. Nem existe mais relaxamento. As pessoas, assim, a grande maioria dos salões nem usa isso mais. Então tem muito tempo, tá? Então, e aí o que acontece? E pra quem não sabe, às vezes a pessoa não conhece esse produto, gente, hidróxido de sódio é um produto muito forte. E esse produto, a gente geralmente trabalha por quadrantes, né? Então a gente parte o cabelo no meio, de orelha a orelha, e trabalha isso por quadrantes. Então o que é isso? Primeiro você trabalha em quadrantes, lava, aplica aqui, lava, aplica aqui, lava, aplica aqui e lava. Pois ela pediu para eu fazer no cabelo inteiro, eu não tinha a menor noção direito de relaxamento, de relaxante, desse tipo de coisa. Pois na hora que eu fui lavar o cabelo dela saía nas buchas na minha mão. O cabelo dela saía nas buchas. Gente, aquilo foi um desespero pra mim, que eu nunca mais... Gente, só um minutinho. Deixa eu pausar a live aqui, eu tenho que assinar a autorização. Seu Zé, a Luísa não assinou, não? Não. Aqui, tem como você jogar aqui de fora? Que eu tô fazendo um ao vivo aqui. E eu coloco de fora. Amanhã eu quero ser. Tá, joia. Pedi minha prima pra assinar o negocinho aqui do prédio que a gente fica aqui por último. E aí ela não deve ter assinado. Tudo bem. Vamos lá.
Então, gente, pra quem não sabe isso, o cabelo saía assim, nas buchas da minha mão. E eu passava aquele creme, como que chama? Neutralizante e não de jeito nenhum parava. Aquilo não parava, aquilo não parava, aquilo não parava. E eu fui ficando desesperada. Ela falou, não, preocupa não, meu cabelo sempre cai desse jeito. Então, gente, por que eu tô falando isso? Porque quando o profissional ele não sabe o diagnóstico, quando o profissional ele não entende de um teste de mecha, quando ele não sabe fazer um teste de mecha, quando ele não entende o processo de elasticidade, de porosidade, de limite do cabelo, de como que aquele cabelo vai chegar na cor, a gente fica à mercê do que a cliente induz a gente a fazer, né? Porque além disso tudo, quando a gente não faz um diagnóstico e não faz um teste de mechas certo, porque, gente, a grande maioria das vezes que a gente tem medo das mechas, aconteceu algo errado, foi porque a gente fez algo que talvez que a gente não nos resguardou, ou então a cliente pressionou. Aquela cliente, sabe aquela cliente que às vezes é sua amiga, sabe aquela cliente que fala que confia demais no seu trabalho? Essas são as clientes que a gente tem que mais preocupar, porque são essas que às vezes forçam a gente a fazer algo. Então são aquelas clientes que falam, pode fazer, eu conheço meu cabelo. Não, e meu cabelo é forte. Não clareou, mas pode fazer. Entendeu? Não tem perigo não, eu sei, é assim mesmo, depois eu trato. Então por que eu tô falando isso com vocês, gente? Porque são coisas que eu vivi, que eu vivo, que eu conheço, que eu passo. É mentira o que eu tô falando aqui com alguém? É mentira que isso nunca aconteceu com algum de vocês? Quem trabalha com mechas, me conta, se isso nunca aconteceu com vocês de uma cliente falar, não, pode fazer, eu conheço meu cabelo, com alguma conhecida, com aquela sua melhor amiga, com aquela pessoa assim que fala que confia em tudo no seu trabalho, que aquilo que fala assim, não, é aquela pessoa que mais confia em você. Pergunta se isso já não te forçou. Já ou não já? Deixa eu ler. Deixa eu olhar aqui no Facebook também. Gente, o Facebook tá aqui conectado. Verdade, é verdade sim. Acontece muito. Então, gente, eu queria saber quem de vocês hoje não se sente preparado completamente para desenvolver esses serviços de mechas. Quem que vocês acham que assim, Anderson, olha, eu não me sinto seguro, se quem tem medo de fazer mechas, quem tem medo de executar, quem tem medo de começar, quantos de vocês hoje, aí a gente tá com 89 pessoas na live, olha pra você ver, essa live, ela nem foi divulgada direito, olha que orgulho de vocês. Vou beber uma aguinha aqui, galera, me hidratar, né? Sabe por que eu tô conversando isso com vocês antes, gente? Porque é o seguinte, profissional, na hora que a gente profissional entende do processo, na hora que a gente ama o processo, tem profissional que não vai amar o processo. E tudo bem, tá? Porque o que acontece? A gente vai começar esse Masterclass. E esse olha, um tanto de gente que está se sentindo insegura, que está com medo de executar o serviço. Isso, gente, a gente só tá com 94 pessoas. Imagina quando tiver 400, 500 pessoas aqui na live. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente vai começar um processo da Masterclass, e essa Masterclass eu vou pegar com vocês na mão de vocês. E na semana da Masterclass, provavelmente a gente vai fazer 2 lives por dia, tá? Então vai acontecer uma live de manhã, vocês vão acordar comigo, tomar café comigo, tá? Vocês já preparam o pão com presunto aí, o pão de queijo aqui de Minas, quem for aqui de Minas, prepara o pão de queijo, quem for de outros estados, prepara o pão de queijo, também não é tão bom quanto de Minas, mas prepara o pão de queijo.
E por que eu tô falando isso com vocês? A gente vai ter 2 lives. Uma live vai ser pra gente falar sobre Instagram, sobre como divulgar, como entender hoje, como que o cliente se comporta, né? Por que eu tô falando isso, gente? O mundo é digital, o mundo está digital, então a gente precisa de entender isso. Então, além da gente saber a fazer o serviço, a gente precisa de saber entregar aquele serviço para o cliente certo, a se posicionar, como? A se posicionar na internet, que tipo de profissional que você quer ser, como que você vai ser o profissional. Você vai ser um profissional que quer ir para o lado da educação, por exemplo, eu sou um profissional que sou para o lado da educação, eu educo profissionais, eu ensino profissionais, então eu desenvolvo profissionais, além das clientes que eu atendo. Então, qual a área que você vai seguir? Então, a gente vai falar sobre isso nessas masterclass. Então, você lembra quando eu falei no início da live? Não perca as minhas lives. Essas lives vão ser lives que eu vou segurar na mão de vocês. E eu duvido que você vai sair desta masterclass sem ter mudado o seu comportamento aí dentro do salão. Eu duvido que, se você não colocar nada em prática do que eu estou te falando, se o resultado não vem. Quem tá comigo? Quem aí vai ficar preparado para a masterclass? Galera, é o seguinte, muitas pessoas têm o medo de fazer mecha, mas igual eu falei, cada pessoa bate o medo de um jeito. Então tem gente que tem medo dali, tem gente que tem medo daqui. E às vezes esse medo aconteceu por N motivos. Eu vou aqui citar alguns. Por exemplo, às vezes vocês começaram na profissão, começaram a fazer um curso. Ah, Anderson, mas eu já fiz curso. Tá, mas às vezes, gente, você foi aprender colorimetria com uma pessoa, com um professor que era muito rude, com um professor que era muito bravo, com aquela pessoa que não sabia falar as palavras certas, com aquele professor que não falava de uma forma simplificada. Porque eu garanto pra vocês, na colorimetria, o mais simples é aquilo que acontece. Não existe muito nhenhenhê, entendeu? A questão é a forma simples. A forma mais simples é a mais correta. Às vezes eu vejo algumas outras pessoas na internet e eu fico pensando assim, é muito diferente às vezes a forma de passar, porque às vezes não é uma coisa simples, e é simples, gente, é simples, tá? Então o processo é simples, eu vou mostrar pra vocês que é simples. Existe sim um método passo a passo, onde você vai perder o seu medo, onde você consegue entender de uma forma simples como você pode aumentar seu faturamento, como você que já é profissional há muito tempo se desenvolve nesse mundo da colorimetria, como você, iniciante, começa a desenvolver no mundo da colorimetria. Porque ou você teve medo da colorimetria porque você teve um professor muito bravo, ou você teve algo que aconteceu na sua vida que deu errado. Então você pegou aquela cliente que você fez essa sua amiga, que você atendeu essa cliente que te colocou pressão e não deu certo. E essa pessoa não teve o mínimo de paciência, um mínimo de compreensão com o profissional. Gente, isso é a coisa mais comum, isso é o que mais bloqueia as pessoas. É o fato daquele cliente não ter paciência, daquele cliente ter te xingado, ter te jogado para baixo. Isso é o que mais acontece. Então, essa parte é o que mais pega os profissionais. É quando você faz um serviço porque você deu errado, você fez um serviço, ou então porque você teve um professor muito rude, e aquilo desiste, ele bloqueia, ele para, ele se trava, ele não abre mais o coração, ele não vê mais a colorimetria como algo simples, como algo muito natural de se aprender, né? Porque, gente, o que acontece? O processo de fazer mechas é como eu disse para vocês. Primeiro a gente faz um diagnóstico, depois do diagnóstico a gente faz um teste de mecha, mas pra gente ir lá e executar, a gente precisa de entender de teoria. A gente precisa de entender da prática.
A gente precisa de entender dos dois. Então a gente precisa de saber como que o oxidante se comporta, como que o pó descolorante se comporta. A gente precisa de saber como que os tonalizantes é para escurecer, é para clarear, o que vai acontecer. Você está querendo fechar uma cor? O que é aquele pó descolorante? Eu apliquei o pó descolorante. Porque tem gente que aplica pó descolorante, galera, e age no tempo do pó descolorante. Né? Não, eu apliquei, deu 50 minutos, eu vou lá tirar. Não é assim que funciona, tem todo um processo, tem todo um jeitinho, tem todo um EQ que a gente vai entender isso na nossa Masterclass, entendeu? É todo um processo. Então não é simplesmente a gente... Eu posto vários vídeos, porque eu tenho vários tipos de seguidores. Eu tenho seguidores que são super iniciantes, que eu explico desfiado. E eu tenho seguidores que são super avançados. E isso, gente, tá tudo certo, entendeu? Porque eu acho que tá todas as pessoas procurando especialização, porque tem alguma parte que te bloqueia. Tem alguma parte que bloqueia aquela pessoa. Então o que você tem que saber é um pouco de teoria. Anderson, não precisa ser a pessoa mais expert. Eu não estou falando que você precisa ser uma pessoa super expert na colorimetria para você se desenvolver em mechas. Mas a gente precisa de entender algumas coisas básicas. Fundo de clareamento, a gente precisa de entender. Porque imagina, olha, a cliente vai chegar para você, vai te mostrar um fundo de uma cor que para ela tá numa cor marrom, por exemplo, mas você como profissional não sabe nada de teoria. Então, galera, a gente vai precisar de sentar o bumbum, sim, vai sentar o bumbum, e vai entender colorimetria também. A gente vai entender o processo da colorimetria. Porque ontem eu perguntei, assim, na minha enquete, gente, quantos de vocês começam um cabelo e sabem o resultado final? Deu quase 65% não sabia o resultado final. Não sabia o resultado final. E galera, antes da gente entender a foto, a gente precisa mais ou menos entender como que vai chegar o processo do resultado final. A gente precisa de entender isso. É necessário a gente entender isso. É muito necessário a gente entender. Como tirar vermelho do cabelo? Cássia, hoje a nossa aula é como perder o medo de fazer mechas. Como que é perder o medo? Eu tô explicando pra vocês, eu tô fazendo uma live de reunião, de abrir no coração com vocês, explicando que aquela dor que você sente, eu também já senti, tá? Que esse medo que vocês sentem, eu também já senti. E eu sei como que vocês perdem esse medo. Eu sei uma fórmula exata. Gente, foi depois de errar muito. Não pensem que eu não errei. Na Masterclass vocês vão ver um pouquinho do meu trabalho antigamente. Vocês vão ver um pouquinho do que eu já fiz de cursos para vocês entenderem como que eu perdi esse medo. Então hoje eu tô falando para vocês. Gente, é gratuito esse conteúdo. Esse conteúdo vai ser totalmente gratuito, disponível, online, ao vivo. Vocês vão ficar aí no conforto da casa de vocês, jantando. Olha pra você ver, são 5:11, são 5:09. Eu tô aqui em casa, eu tô aqui no salão. Vocês vão poder ficar em casa, na casa de vocês, jantando, entendeu? Comendo pipoca, tomando café. Eu vou estar fazendo live, porque eu vou estar comprometido com vocês. Eu vou estar aqui presente para ensinar, para te direcionar, para te mostrar um caminho. Eu vou falar um pouquinho disso na quinta-feira, né, Facebook. Eu vou falar com vocês, pessoal, todo o processo, todo o processo, de verdade. As pessoas me perguntaram muito assim, Anderson, minhas lives não ficam salvas, não ficam, gente, meu conteúdo não fica salvo. Esse conteúdo, todo que eu explico, todo o conteúdo que eu falo, todo o meu conteúdo que eu entrego, né, esse conteúdo, todo esse comprometimento que eu tenho. Por que eu tô falando isso, galera?
essa masterclass vai ser uma masterclass que a gente vai divulgar para muitos cabeleireiros, porque esse método tá dando certo com centenas de cabeleireiros. E são vários cabeleireiros que realmente hoje me procuram para se desenvolver, para perder esse medo, para saber se posicionar com o cliente, para saber como que faz a divulgação do seu trabalho. Então, eu quero falar com vocês. Obrigado, eu também amo vocês. Eu amo você por isso. Obrigado, vocês também são maravilhosos, gente. Eu adoro estar aqui presente. Amo, amo, amo. Sim, eu vou destravar, mas eu quero só falar uma coisa pra vocês, gente. Toda vez que a gente faz um evento desse, isso é muito clichê de falar. Toda vez que a gente faz um evento igual esse, a gente fala assim, ó, 10% desses profissionais vão realmente se destacar. Então o que é isso? Eu estou querendo dizer que 10% dos profissionais que estiverem comigo nas lives vão se destacar. Sabe por quê? Não quer dizer que os outros não vão ter sucesso não, mas 10% vão se destacar. Então olhem hoje no mercado, em todos os mercados, e reparem se não existe uma parcela de 10% das pessoas que ficam realmente no destaque, que ficam realmente procurando aquilo, que realmente vão atrás. Por quê, gente? Isso é uma coisa que eu vou falar em todas as lives. Existe uma coisa que se chama processo. E essa palavra vai ser a palavra do nosso masterclass de todas as quintas, de todas as terças. Existe essa palavra que se chama processo. O que é isso? Quando eu comecei, eu não entendia isso. Mas eu sabia qual cabelo que eu queria entregar para minha cliente. Então eu comecei a batalhar muito, a estudar muito, a praticar muito. Então eu pegava muita modelo, eu chamava muita gente, eu fazia cabelo de graça, eu fazia cabelo que eu só cobrava o produto. Eu achei engraçado, olha, eu não faço mechas devido ao estresse que me causa. Então, Guinness Hair, eu estou aqui justamente para te ensinar que esse estresse é contornável, entendeu? Tudo que você não faz hoje, você está perdendo uma oportunidade incrível que é de entrar no mundo das mechas, de entrar nesse mercado das mechas. Você está perdendo uma oportunidade incrível que tem vários cabeleireiros super se destacando, faturando, gente. Tem cabeleireiro que está faturando mais de 10 mil reais com esse método. São cabeleireiros que realmente estão colocando as coisas em prática, mas o que acontece é porque as pessoas não querem participar do processo, elas não querem fazer o processo. O processo, elas pulam, a gente pula geralmente. De tudo, repara pra vocês verem, a gente quer pular o processo. E não é isso que acontece, a gente tem que entender que se você não amar, se você assim não transbordar amor, eu vou falar uma coisa assim pra vocês que é o seguinte, imaginem que eu esteja falando assim pra vocês, galera, olha, eu vou sortear no final do workshop uma passagem, vamos falar um lugar bem legal agora, digamos que não tivesse nada de pandemia, que não tivesse nada disso acontecendo, mas eu ia falar assim, vou sortear uma passagem lá pra Paris. Nem conheço Paris ainda, mas eu vou conhecer um dia, mas lá pra Paris. Então imagina que todo mundo, tem muita gente que tem o sonho de conhecer Paris, que tem o sonho de conhecer essa cidade, né? Que todo mundo fala que chega em Paris. Inclusive tem uma série Emily em Paris que parece que é a coisa mais maravilhosa, que eu já vi, a coisa mais maravilhosa. Então Paris parece ser uma coisa muito desejada para todo mundo. Então imagina que eu estivesse sorteando e aí a pessoa que ganhou e ela falava, mas eu vou ter que fazer um voo de sei lá quantas horas, eu vou ter que fazer escala, nossa, eu vou ter que
ir pra lá, fazer isso, ter que passar por aquilo. Gente, essa questão, o acontecer demais, as pessoas que param nesse processo da desculpa, de vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer tal coisa. Essas são as pessoas que fazem parte dos 90%, que são as pessoas que criam desculpas, são as pessoas que não entendem que o processo, é tudo. Você vai ter que fazer tudo sim, entendeu? Você vai ter que chamar modelos para praticar sim. Você vai ter que você vai ter que entender que você vai ter que ter um posicionamento, que você vai ter que demitir clientes, sim. É dessa forma que você perde o medo, é dessa forma que você conquista o seu sucesso. Eu vou te ensinar a como você vai ter sucesso, a como você vai chegar aonde você quer chegar. Mas você tem que estar preparado, porque você não pode só querer estar no lugar onde você quer estar. Você tem que entender que o processo é o que vai ser a coisa mais legal, é o mais barato. É o barato no sentido de ser o barato da coisa é o processo, entendeu? É você ver você crescendo, é você ver você fotografando. E eu acho que é isso que falta assim nos profissionais. É isso que é isso que o pessoal não quer, o processo, o medo do processo, ou a preguiça do processo, ou tudo menos o processo que faz você não ser o profissional. Então assim, vamos falar a verdade. O que aconteceu? Foi um curso que você foi e você não gostou? Foi um curso que que foi um cabelo que você fez e a cliente quase te matou? Foi aquela coisa que ela quase te estrangulou dentro do salão? O que aconteceu para você ter medo e ter esse bloqueio? Pode ter acontecido várias coisas. É isso que eu estou te falando. Essa live foi para você entender que existe diagnóstico, existe teste de mechas, existe teoria, para depois você entender que a técnica é aquilo que você vai executar de uma forma muito natural, de uma forma muito simples. Mas você tem que entender que existe um processo. É isso, era a live de hoje. Vocês têm que entender que existe um processo. O processo é a palavra do nosso Masterclass. Processo, tá? É um processo. Não adianta você começar a querer ser o melhor profissional hoje se o seu processo às vezes ainda é iniciante. Calma, é um processo. Você vai chegar lá, segura na minha mão, vem aqui, me dá a sua mão, que vai ser um processo, tá? Por que eu tô falando isso, gente? Eu tô falando isso porque teve profissionais que já me ligaram antes de, por exemplo, eu tenho um curso online, né? Todo mundo sabe disso. E que me ligaram e falaram: Anderson, eu tô desistindo da minha profissão, tem 15 anos que eu sou profissional, o medo do processo. Maria Cristina, o processo não é possível. Não tem como você não se desenvolver nesse processo. Uma coisa você pode ter certeza que você vai ganhar: crescimento. Não tem como, gente. Não é pedra mole, pedra mole, água dura, tanto bate até que fura. Não existe um ditado desse, gente. De tanto você tentar, uma hora você vai ficar realmente muito boa. Uma hora você vai chegar a ter um posicionamento que você vai chegar e falar: não, eu não faço cabelo com coloração. Eu acho que o que você precisa de olhar para dentro de você hoje, olhar para o seu medo, entender que existe uma solução. Eu estou aqui para te ajudar, para te guiar. Eu vou fazer esse processo com você. Isso aí, Maria Cristina já está fazendo o curso online, vai vir aqui em Belo Horizonte fazer o curso presencial. Vai ser um prazer te receber, tá bom? Maria Cristina, já está fechada a agenda na sua data. Seja muito bem-vinda aí para o nosso processo. Gente, a gente poderia ficar aqui horas falando do que já aconteceu com cada profissional. O que eu quero passar para vocês é que esse medo que bloqueia você já me bloqueou um dia. É algo que a gente consegue superar isso juntos, tá? Existe sim um passo a passo, algo que vai te fazer chegar lá. E isso a gente vai juntos, caminhar juntos na mão, segurando na mão um do outro, e vocês vão ver o quanto de diferente vai acontecer na vida de vocês,
tá bom? Eu escutei um amém aí de todo mundo, eu ouvi um amém do pessoal que tá na live. Ouvi um amém, quem tá comigo fala amém. Galera, as lives, elas não vão ficar salvas, elas não vão ficar salvas mesmo. Na verdade, pessoal falando. Vai ficar... Gente, a gente vai começar a fazer o seguinte. As próximas lives, eu vou deixar essa live 24 horas. As próximas lives que antecedem a Masterclass, a gente vai fazer um combinado e vai deixar ela salva durante um período se elas atingirem um número certo de comentários, de divulgação, marcando outro profissional. E outra coisa, gente, o nosso Masterclass vai ter um avental, vai ter um sorteio de um avental personalizado. Olha, todo mundo me pede um avental, não pede? Anderson, quero ter seu avental, eu quero ter um seu avental. E se você tiver o seu avental com o seu nome, escuta, com o seu nome, a gente vai mandar para qualquer lugar do Brasil, do mundo eu não sei, tá? A gente é no outro mundo, mas do mundo eu não sei. Qualquer lugar do Brasil, olha para vocês verem, vai ter avental personalizado, vai ter caneca personalizada, tá, gente? Escrito, sim, eu sou um cabeleireiro expert, eu fiz todo o processo. Imagina você receber uma caneca dessa. Então escutem o que eu estou falando com vocês. Vai ter e o nosso workshop, o nosso Masterclass, sim, gente, ele vai ter certificação. Então é o seguinte, vocês não podem perder, vocês não perdem por esperar. Gente, quem não quer um avental maravilhoso igual o meu, escrito aí, imagina, hein? Rafaela Vieira, cabeleireiro expert. Quem não quer um avental desse de couro? Quem não quer? Hein? Galera, vocês querem que essa live fica salva 24 horas? Vamos compartilhar nos stories. Vamos compartilhar. Anderson, esse avental já é meu, viu? Eu quero ver participando. Gente, esse sorteio vai funcionar de uma regra muito simples, como está acontecendo todos os workshops. A gente vai divulgar a senha para todas as aulas. A gente vai tanto para o certificado quanto participar do sorteio, tá, pessoal? A gente vai explicar todo um roteiro certinho, vai ter um avental personalizado para vocês usarem aí no salão de vocês, com o cliente de vocês. Gente, eu amei falar com vocês, foi um prazer estar novamente aqui com vocês. As nossas lives vão ser muito de entender o processo, como que é o processo. Não fiquem preocupados só com a teoria, porque esse método, ele existe. Mas você tem que entender a se posicionar como profissional, como ser humano. Porque não adianta você ser um profissional, mas a sua cabeça tá transtornada de medo, de insegurança. Isso não é vida, tá? Então a nossa profissão é a melhor profissão do mundo, desde que a gente entenda que o processo é tudo, é ser leve, é atender as coisas leve, com o seu jeitinho, entendeu? Cada um tem um jeitinho, eu não tô falando pra ninguém ser igual o Anderson. Vai no seu jeitinho, do jeito que você atende, mas você tem que entender que é um processo maravilhoso e vai ser um prazer estar com vocês nesses dias de live, tá bom? Galera, beijo, até quinta-feira, amanhã eu divulgo o tema da live, provavelmente vai ser diagnóstico e teste de mechas, para vocês verem ao vivo como que eu faço um pouquinho, não é? Segurando a mão? E é o seguinte, vamos comentar na live, vamos compartilhar essa fotinha no stories pra gente divulgar aí pra muitos cabeleireiros, tá bom? Facebook, foi um prazer estar com vocês, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Até na quinta-feira eu vou divulgar o tema, vou postar aqui tanto no Facebook quanto no Instagram e a gente se vê na quinta-feira às 20 horas, tá joia? Beijo, galera!